Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Podem estar sentados. Nós encontramos essa liturgia hoje, desse 24º domingo do tempo comum, tão atual como todas as liturgias. Dizer que uma liturgia, seja ela de que dia for, não se aplica aos nossos tempos, seria ser cego ou pelo menos surdo. Mas nós vemos essa liturgia que nós vamos ver uma característica. Na primeira leitura, uma profecia. Na segunda leitura, salmo, nós vamos ver digamos assim, consequências dessa profecia de Nosso Senhor. Primeira leitura da profecia de Isaías, o cântico de Javé, do servo de Javé, o servo sofredor. Aquela visão gloriosa de Nosso Senhor Jesus Cristo é dada pelos profetas? Sim, mas aqui em Isaías como um sofredor, como alguém que há de redimir a humanidade. O profeta sabia do que estava falando? Pode ser que não, mas uma coisa é certa, o que ele falou se cumpriu numa pessoa. E ouvir que aquele homem viria, sofreria tudo, para alguns era até complicado de entender. Um Messias que sofre, mas ele não deveria vir para reinar, triunfar, se alegrar com todos, em vez de sofrer, padecer tantas coisas crudelíssimas. Sim, visão humana, triunfalista, sem a dor. Visão católica, santa, de Nosso Senhor, enquanto um homem que viria também para sofrer, para redimir. E isso me fez lembrar muito, hoje, todos nós sabemos, hoje é 11 de setembro, não é isso? 11 de setembro de 2021. Alguns anos atrás, nos Estados Unidos, um grande massacre estava acontecendo. As Torres Gêmeas, destruídas por um atentado terrorista, e lembro-me de um sacerdote, que depois falou em imprensa, em vários outros lugares, do que tinha acontecido naquele dia em concreto com ele. E ele dizia isso, um sacerdote jovem, pároco de uma paróquia ali da região, muito próximo aliás, que quando começou tudo, ele começou a ver o desespero das pessoas estampado na face. Curiosamente, naquela hora, a palavra que ele mais ouvia era meu Deus, my God. Oh meu Deus. Deus aparecia ali, na hora da dor, do desespero, do fracasso, do horror. Está bem, ele dizia que as pessoas não sabiam para onde correr. E aquela fumaça toda, ninguém conseguia enxergar ninguém. Certo momento, ele vai para o corpo de bombeiros ali próximo, porque ele é chamado, e ele fica sabendo que o amigo dele, que há pouco tempo tinha conversado com ele, poucos dias, tinha acabado de falecer, nos escombros, já ali próximo do corpo de bombeiros. E o amigo dele tinha dito uma frase para ele curiosa, no dia anterior. Tinha dito para ele assim: fulano, eu não sei, mas eu sinto que Deus vai me visitar. Falou só isso, no dia anterior. No dia seguinte, ele morreu. E ele, quando viu esse sacerdote amigo dele, ferido, morto, ficou ali durante um bom tempo rezando. E o que ele fez? Olhando a fisionomia um tanto desfigurada do irmão dele, irmão de ministério, irmão de vocação, ele compreendeu a grandeza porque ele era capelão dos bombeiros. E ele sentia em si uma necessidade de fazer o quê? Completar a missão daquele irmão de armas dele, irmão de vocação, irmão de ideal, irmão de ministério. E ele, vendo aquela cena, marcou tanto a ele, que a partir dali, ele passou a ter todas as obrigações, porque quis de capelão, durante aqueles momentos trágicos, cruéis, que ele viu de tudo. E uma coisa muito bonita que ele ficou sabendo depois, que o primeiro, o 0001 das vítimas daquele atentado, tinha sido aquele sacerdote. Tantas pessoas morreram, calcula-se 3.000 e tantas pessoas. O 0001, a vítima inicial, foi um sacerdote que ali estava. E aquilo emocionou mais a ele.
E ele passou todo esse tempo socorrendo todo mundo que ele podia, dando a unção dos enfermos para aqui, lá e colar, fazendo inúmeros funerais, inúmeros, às vezes eram 6 por dia. Ele fazia com todo gosto, por quê? Ele se deu conta naquela hora do sofrimento, da beleza de uma vocação que surge. Alguém diria, nossa, mas padre, precisava disso? Não precisava, mas Deus permitiu, ali florescer uma vocação com mais pujança. E depois, os próprios bombeiros vão dizer para ele, o Senhor já é um dos nossos. Porque, claro, estava ali durante meses com eles. E o bombeiro-chefe dizia, e o Senhor saiba que nós somos completamente seus. O que tinha unido esses homens todos? O sofrimento, a dor. E por isso que a liturgia hoje vai tratar sobre o sofrimento e a dor, numa perspectiva um pouquinho diferente do que é normal nós estamos tendo atualmente com pandemia e outras coisas. Às vezes com falta de esperança, às vezes com uma espécie de desesperos. Mama Margarita, mãe de São João Bosco, quando São João Bosco foi ordenado sacerdote, ela olhou bem para ele assim, dos olhos, e ela, uma camponesa, com pouca instrução, disse, meu filho, escuta o que eu vou te dizer. Aí ele parou, olhou bem para ela, disse, pois não, mamãe, meu filho, começasses a rezar a Santa Missa, prepara-te para o sofrimento. Na hora, São João Bosco dizia que ele não tinha entendido. Comecei a rezar a missa, prepara-me para o sofrimento. Ele não entendeu. Mais tarde, ele dizia, mamãe não tinha estudado a teologia, mas ela tinha entendido tudo o que é a mais bela teologia na vida de um sacerdote. Começou a celebrar a missa, significa o quê? Começaste a palmilhar os mesmos passos do teu Redentor. E essa é a liturgia de hoje. Nosso Senhor mostra a grandeza dele, dá graças para compreender a grandeza dele. Os apóstolos se encantam, os apóstolos vão atrás, os apóstolos entendem um tanto. Chegou a hora de Nosso Senhor dizer o quê? Que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, por aqueles mais próximos. Começou o anúncio da paixão. São Pedro há pouco tinha recebido um elogio, que ele não tinha recebido aquela revelação de homem algum, mas tinha sido do próprio Deus. Recebe as chaves da Santa Igreja, o poder de ligar e desligar. Está bem. Quando Nosso Senhor começa a falar isso, diz aqui São Marcos, que Jesus repreendeu, porque São Pedro chamou à parte e disse, Senhor, que não te aconteça tal coisa. O que Nosso Senhor vai dizer para ele? Vá de retro Satana. Satã em hebraico, Satanás grego, Satanás quer dizer o quê? Obstáculo, escândalo, aquilo que põe empecilho, aquilo que atrapalha, aquilo que pode levar a pecar. São Pedro nessa hora quer colocar um empecilho para a vontade de Deus ser cumprida. E o próprio Deus diz o quê? Vai para longe. Algumas traduções vão dizer, vai para trás. Curioso, por que diz post-me, para trás? Porque São Pedro estava querendo se colocar no lugar de mestre, e não de discípulo. E Nosso Senhor, ao repreender, diz, eu te constituí pontífice, mas pontífice meu, discípulo meu, não mestre meu, nem guia meu. São Pedro entende. E nessa hora se firma no pensamento da igreja e nas almas dos fiéis o que? É preciso tomar cuidado, porque quando nós somos chamados a ser discípulos de alguém, recebemos graças inúmeras para harmonizar, andar junto ou atrás de, se encantando, entendendo ou não, mas no canto de discípulo, no posto de discípulo que se encanta, vai atrás, defende, protege, mas ele não quer se adiantar ao Senhor, porque ele é discípulo. São Pedro, porque recebeu um privilégio, começou a dar um passo à frente, e nessa hora que Nosso Senhor dizia, vou sofrer, ele disse, não te aconteça isso, Senhor. Estava querendo ser mestre, estava querendo ser guia, e Nosso Senhor coloca ele no lugar que lhe é devido, aqui. Mais do que isso, você pensa como os homens e me atrapalha.
Aí nós vemos que nós podemos tomar essas posições, essa posição de São Pedro, quando nós vemos a Santa Igreja, corpo místico de Cristo, continuando a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, porque ela é o corpo místico dele. Se ele passou por isso, a Igreja também o passará, está passando. E qual é a minha atitude enquanto fiel católico, que vejo a paixão da Santa Igreja? Fico indiferente. Sou uma pessoa que sou capaz de, como que, recriminar a Deus. Senhor, que não aconteça isso com a vossa Santa Igreja. É verdade que eu não quereria, mas se Ele permitiu, qual deve ser a minha atitude? A de São Pedro? Cuidado. Pode ser que Nosso Senhor me diga, vá para longe, vá para trás, Satanás, porque pensas como homem. E para ver a realidade, a grandiosidade do sofrimento da Igreja, é preciso consonar com a Igreja, é preciso consonar com Deus. É preciso que eu suba e vou até onde é possível entender para amar. Se eu não consigo entender, que eu fique no patamar do amor me encantando. Agora chegar e dizer, não é o caso, não convém, porque é querer ser mais do que o próprio Deus. E é preciso reconhecer as minhas limitações. E o que devo fazer eu na minha vida? Vendo a Santa Igreja passando por flagelações, calúnias, toda espécie de horror, eu devo tocar na minha vida como um católico, simplesmente católico, eu toco a minha vida? Não, porque senão eu estou sendo conivente com aquelas objeções que levantam contra ela. Eu devo manifestar o meu amor à Igreja pelas obras. E por isso que São Tiago vai dizer, tens fé? Tenho, mostra-me. E esse é o nosso problema. Nós gostamos de dizer, creio na Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Está ótimo. Você é capaz de sofrer por ela? Você é capaz de sangrar por ela? Você é capaz de levantar a sua voz quando todos ficam mudos por medo de serem perseguidos? Você é capaz de dar o exemplo na sociedade do que é um católico autenticamente íntegro? Ou você é meio? Um pouquinho de lá e um pouquinho de cá, isso já me contento. Não, Nosso Senhor não quer isso. Nosso Senhor quer discípulos íntegros, que diante da paixão da Santa Igreja, não se tem na conta de mestres, mas se tem na conta de discípulos íntegros. E isso é o que falta para a Santa Igreja. Nós, católicos, devemos ter essa convicção. Nós não podemos deixar o seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo por um segmento mais fácil, mais atraente, onde a dor parece que não existe. Quase que nós somos uma espécie de geração do analgésico, onde falar de dor já é tremer. Que isso? Qual é o seu nome? Não é cristão? Cristão lembra de Cristo. Cristo lembra-se de crucificado. Então, comporte-se como um cristão, no seu dia a dia, agradando a Deus pelo seu desejo de sofrer com Ele, de sofrer com a Santa Igreja. E quando eu tenho pequenos dodóis do dia a dia, pequenas incompreensões, pequenos senões com uma pessoa, tremeliques com outra, ressentimentos com outra, espera um pouquinho, ofereça, você bem que merece, não é verdade? Bem que merece. Nosso Senhor não mereceria, o Senhor merece. Então o que eu faço? Ofereço as minhas dores, uno as minhas dores às dores de nosso Senhor Jesus Cristo e da Santa Igreja. E no dia que os senhores, senhoras aqui, e que me vê aí também, vão dormir à noite, no seu travesseiro extraordinário, pluma de ganso, deita na sua cama extraordinariamente bem arranjada, e durmo aquele sono que eu penso, nossa, que dia extraordinário. Pense que a Santa Igreja não tem onde reclinar a cabeça, porque não encontra corações de filhos consonantes com as dores dela. Pense que a Igreja não sabe como deitar, porque toda ela é chaga. Ela não tem com quem falar, porque quando ela vai falar, ela se mostra muitas vezes com as faces, todas elas desfiguradas, mas a voz dela me faz lembrar de que é ela. E se eu não sou capaz de amá-la no desfiguramento dela, eu posso dizer que eu não sou filho. É como um pai
que passou por um acidente qualquer para salvar a vida dos filhos, fica desfigurado. Chega uma criança no hospital, vê o pai e o vê desfigurado. Ouve a voz e diz: é papai. Agora, se eu chego, olho para ela, escuto a voz e digo: não, eu estou com a senhora, eu estava com a senhora na hora da glória da senhora. Na hora da dor eu prefiro não estar. Eu não sou católico. Então vamos pedir no dia de hoje ao nosso Senhor Jesus Cristo que nos ensine a amar o sofrimento, que é amar a cruz dele. E quando a dor bater na minha porta, o ideal é que ela nem encontre fechada, encontre aberta e dizendo: até que fim chegastes, dor. Eu vos procurava há tanto tempo, porque é preciso purgar aqui as minhas faltas e é preciso conquistar lá aquilo que é meu, a glória eterna. Aí sim eu posso dizer: sou o sirineu da Santa Igreja Católica. Se eu não sou capaz disso, é preciso dizer: o título de católico dê para outros, para você não dá. Vamos pedir isso a Nossa Senhora no dia de hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.